Irmãos, um feliz sábado para quem chegou agora para o culto, que Deus possa estar abençoando vocês também. O Samuel vai projetar o. Então nós vamos cantar hinos do Inário, ok? Nós vamos. Bom dia, irmãos, a quem não ouviu, feliz sábado. E nós vamos louvar ao Senhor hoje com o hino 273, Confia em Deus.
livro de número 165 da minha Bíblia. Nesse instante, aqueles que puderem, vamos nos prostrar perante nosso Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, eis-nos aqui no Teu santo dia, na Sua santa aliança eterna, prostrados de joelho para reconhecer que somos pecadores, somos necessitados da Tua misericórdia e Tua graça, e entregamos aqui o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, essa congregação aos Teus braços de amor, Senhor. Visita-nos com porção dobrada do Espírito Santo, para que nos santifica nesse dia, para alegrarmos e adorarmos e servirmos a Ti todos os dias da nossa vida. Senhor, lembra também dos enfermos, daqueles que não puderam estar aqui, mas estamos na sua casa, no leito. Santifica-os também pelo Teu poder, pela Tua palavra, e que humildemente nós suplicamos que a intercessão de Jesus venha restaurar a cada família, cada adorador, e a preparação para breve estarmos contigo. Fica conosco. O mesmo Espírito Santo já preparou aquele que vai trazer a mensagem da vida eterna, que ele seja usado plenamente por Ti, ele se entregue ao Espírito Santo, para que a palavra venha nos santificar, nos restaurar e nos fortalecer para pregarmos do Teu amor, Senhor. Fica conosco a liderança dessa igreja,
com todas as famílias aqui, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. E vede, história de hoje, o resgate. Cansado de viver com a minha família, eu, aos 18 anos, achando que poderia ser independente, deixei a casa dos meus pais para nunca mais voltar. Eu decidi viver a vida à minha maneira. Fui para a cidade de São Paulo e lá consegui um emprego e um lugar para morar. O trabalho era duro e ganhava pouco. Com o passar dos dias, me envolvi com pessoas do mal e me tornei um alcoólatra. Muitos anos depois, ainda por conta da minha instabilidade emocional, eu não conseguia me firmar na vida. E um dia, numa mesa de bar, eu fui reconhecido por um amigo que me deu uma triste notícia. Luiz, é você? Prazer em rever de novo, Luiz. Quanto tempo, hein? Fiquei triste sabendo a notícia dos seus pais. O que aconteceu com meus pais? Você não sabe? Seus pais faleceram. Eu tenho que ir, estou com um pouco de urgência. Tenho compromisso, mas fica com Deus, tá? Muito abalado com aquilo tudo, eu, com um grande peso na consciência, fui ao fundo do poço, num caminho sem volta. Deprimido e sem nenhuma esperança, eu decidi que o melhor seria acabar com a minha vida. Na manhã seguinte, porém, eu acordei com uma sensação de que deveria fazer a minha barba, colocar a minha melhor roupa e sair de casa. Eu planejava me matar, mas com uma boa aparência. Curioso é que naquele dia eu segui numa direção diferente da que eu estava acostumado. No caminho, me deparei com uma aglomeração de pessoas alegres, bem vestidas, distribuindo livros aos que passavam. Eu pensei comigo, eu sou um ser tão desprezível que nem um livro desses eu vou ganhar. Mas ao passar por aquela gente, uma moça muito simpática veio em minha direção e me deu um livro. Ela me falou que aquele livro poderia ajudar muito a minha vida e que Jesus era o único que poderia me trazer uma esperança viva. Com muita delicadeza e com grande interesse na minha pessoa, ali mesmo, no meio da rua, ela fez uma oração por mim. Em seguida, ela me convidou para entrar na igreja para participar da programação. Nada daquilo estava nos meus planos. Eu via me arrumado para morrer e não para estar naquele lugar. Mas confesso que a última coisa que eu estava pensando naquele momento era tirar a minha vida. Quando terminou a reunião, o irmão da igreja veio falar comigo sem nem mesmo me conhecer. Mal sabia ele que quem estava ali dentro era uma pessoa alcoólatra, desempregada e sem futuro algum. De alguma maneira, ele gostou de mim e foi me apresentando para outras pessoas. Como se eu fosse um deles, me convidaram também para participar daquela campanha de distribuição de livros nas ruas. Eu acabei indo, sem nem mesmo saber o que estava escrito naquele livro, mas eu dizia para as pessoas que era um livro muito bom.
conheci novas pessoas e naquele mesmo dia fui convidado para almoçar na casa dos irmãos. Depois de estudar a Bíblia, frequentar uma classe bíblica, eu fui batizado. A igreja me reergueu e eu louvo a Deus por sua misericórdia. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Querido Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua casa e pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor derrama sobre nós, para que possamos, Pai, estar aqui com saúde e devolver a Ti nossos dízimos, nossas ofertas, em gratidão, Senhor, a tudo que o Senhor já fez por nós. Pai querido, Pai santo, derrame sobre cada ofertante, sobre cada dizimistas, as tuas bênçãos, a tua misericórdia, o teu Espírito, Senhor. Tudo isso, Pai, agradecemos no doce e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Nos conta muitas histórias e a minha preferida é sobre o céu. No céu você vai poder conhecer o seu anjo da guarda. Também no céu os salvos vestirão vestes brancas e também haverá um rio com águas prateadas. E a pessoa mais especial que estará no céu será Jesus. Falando sobre o céu, isso me fez lembrar sobre uma história que aconteceu com a vovó Ellen. Ellen estava muito preocupada. Ela precisava viajar para contar a sua visão para as outras pessoas. Ela estava muito doente e às vezes se perguntava: mas por que Deus me escolheu para fazer uma tarefa tão difícil? Ellen conversou com seu pai, que lhe deu uma ideia. Ellen, você pode chamar sua irmã Sara para ir com você.
Ellen ficou muito animada, sentiu que agora poderia cumprir aquela missão. Um dia, seu cunhado chamou Ellen para ir até sua casa, para ver sua irmã Maria. Estava muito frio e Ellen sentia até dor nos pulmões. Para seguir viagem, ela precisou enrolar uma manta bem quentinha nos pés e na cabeça. Ao chegar, todos pediram que Ellen contasse a visão. Ela tentou por 5 minutos, mas estava com uma voz muito fraca e quase não saía nada. As pessoas mal podiam ouvir o que Ellen estava dizendo, mas de repente sua voz soou como um sino e Ellen pôde falar por 2 horas. Ela falou a respeito do céu, da Nova Jerusalém, da volta de Jesus. Quando terminou de contar a visão, a voz de Ellen voltou a ficar fraquinha. As pessoas que ouviram aquela visão ficaram tão emocionadas e sentiram que Deus estava falando com elas. Sabem, crianças, Deus nos chama para falarmos sobre o seu amor para as outras pessoas. Devemos falar que Jesus vai voltar e que o céu será um lugar maravilhoso. E a Bíblia tem um recadinho muito especial que fala ao nosso coração. Apocalipse 1:7. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão. Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos porque Jesus virá. Abençoe a cada criança. Em nome de Jesus, amém. Bom sábado, igreja. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui nessa manhã, poder partilhar a palavra de Deus. O pessoal diz programa ao vivo, né? A gente vai dar correria rapidinho, mas eu quis trazer alguns utensílios para fazer parte da minha ilustração da meditação que eu irei fazer essa manhã. Nós somos muito felizes por uma correria hoje de manhã. Nós estávamos no primeiro culto ali na igreja dos Laranjeiras, acho que é esse o nome. E lá os irmãos mandaram um abraço para vocês também, estão ali reunidos. Eu achei muito interessante, porque a igreja está começando a voltar novamente às suas atividades, e os irmãos também estão começando a voltar a frequentar a igreja. É claro que nós tivemos algumas perdas, mas que Deus tenha misericórdia, e nós sabemos que essas pessoas apenas dormem. Elas dormem e muito em breve nós poderemos reencontrá-las, e nós possamos fazer a nossa em pregar esse evangelho do reino. Tinha um dia que eu tinha sido convidado para vir pregar aqui na igreja,
E bem praticamente naquele dia eu também tive Covid. E aí eu não pude estar presente na igreja, eu fiquei triste. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus poupou a minha vida. Passei por momentos difíceis, porque a doença é uma doença bem complicada. Não tive sintomas simples, tive sintomas um pouquinho mais puxados. Porém, Deus preservou a vida e eu não precisei ser internado, não tive falta de ar. Mas o restante, todos os sintomas, dor na garganta, dor no corpo, como se tivesse passado um caminhão em cima, febre, uma febre muito oscilante, febre terrível, oscilante, temperatura alta, e ela não ia tão alta, mas também não ia tão baixa, ficava naquela oscilação, ânsia, muita ânsia, desinteria, enfim, foi uma situação bem difícil. As sequelas, eu tive 2 sequelas que é pós-Covid. A primeira sequela foi na minha perna direita. A perna, eu dirijo muito, rodo muito, então essa perna foi afetada. E eu ficava pensando, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer para acelerar o carro, para desacelerar, que a gente usa muito o movimento? Eu tive uma sequela nessa perna, não conseguia nem andar direito, a perna ficou muito puxada. E o segundo, que foi uma das que eu fiquei assim muito preocupado também, foi a questão da voz, porque eu fiquei com tosse, uma tosse seca, uma tosse ruim, e por quase um mês eu fiquei com essa tosse. E eu pensava, será que eu não vou me libertar dessa tosse? E é claro, como todo pregador, todo pastor usa muito a voz. E eu uso, um dos principais instrumentos de trabalho para pregar o Evangelho é a voz. E eu falava, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu tinha, depois, numa sequência, eu tinha uma pregação para fazer lá em São Paulo. E aquela pregação eu não desmarquei, ia fazer 20 dias que eu tinha tido Covid. E eu falei, Senhor, quase 20 dias, um pouco mais de 20 dias. Falei, Senhor, eu quero estar presente naquela igreja. A gente tinha marcado desde o ano passado. Eu falei, eu quero estar presente, Senhor. Me ajuda a estar presente. E para a honra e glória de Deus, ainda naquela semana que antecedia o sábado que eu iria pregar naquela igreja, ainda estava com muita tosse e o corpo muito mal. Mas ainda eu acreditava que Deus podia fazer um milagre. Subindo no púlpito no sábado para pregar, imaginei eu até deixei o ancião meio sobreaviso. Eu disse assim, olha, se eu não conseguir pregar uns 35 minutos, eu vou pedir para você assumir para mim. Então vai preparado, se prepara aí. Ainda numa, talvez, falta de fé. Mas graças a Deus deu tudo certo naquele sábado. Eu consegui pregar os 35 minutos. E a partir daquele sábado eu nunca mais tive a tosse. Eu pedi para que Deus pudesse usar a minha voz, a minha vida, para o que Ele quisesse. E aonde Ele me mandar eu vou. Eu já não dizia não para certos sermões, para certa pregação, para as oportunidades que Deus me dá. Agora menos ainda. Então, para onde Ele mandar, nós estamos. E hoje, a parte da manhã, Ele me deu 2 tarefas: estar naquela igreja e estar aqui. Que seja feita a vontade de Deus. Se você veio aqui hoje, tenha uma certeza: Deus tem um encontro contigo. Deus quer falar algo para você, assim como Ele fala para mim, falar para você. Nem que seja para uma única pessoa. Ainda assim, Deus me traria aqui. E ainda assim, tudo isso daqui aconteceria. Porque Deus tem um propósito muito especial. Quer que eu troque? Deus te... Vai dar certo. Ó. Então, a gente agradece muito a Deus por tudo isso. Se você está aqui, Deus tem um propósito especial com você e Deus tem um plano especial na tua vida e na minha vida. Hoje, eu vou falar, como o hino inicial disse, eu vou falar sobre a Bíblia. E se você acompanhou aí o hino inicial, diz assim, ó: da minha Bíblia, livro tão precioso. A Bíblia é um livro precioso. É um livro
maravilhoso. É a fonte de toda a sabedoria. É o nosso conselheiro, é a nossa conselheira. Aquela que a gente pode falar assim, eu posso contar. E é a expressão mais próxima que você tem materializada em Deus na nossa vida. A Bíblia é um livro que ela é respeitada. O verdadeiro best-seller é o livro mais vendido no mundo. Hoje a Bíblia é acessível a todas as pessoas. A Bíblia está à disposição de cada um. Não foi sempre assim. Um tempo atrás, a Bíblia não tinha toda essa divulgação. Não era acessível a todas as pessoas. Mas através de vários tradutores, através de várias pessoas também usadas por Deus, eu e você temos acesso a este livro tão maravilhoso. A Bíblia já foi traduzida para diversos idiomas. A última vez que eu tinha ido na Sociedade Bíblica Brasileira, faltava, se eu não estou enganado, acho que 40 e poucas línguas ser traduzidas. Como faz muito tempo, acredito que mais nem isso, falta muito menos. É interessante que na versão só no Brasil, a gente pensa que tem só o português, mas não. A Sociedade Bíblica ela já traduziu para várias e várias línguas, até mesmo no Brasil. Que eu tinha como uma surpresa. Várias línguas, para você entender e trazer o mais próximo possível a realidade das palavras de Deus para mim e para você. Como o livro é muito precioso, é muito sagrado, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia na mão. Pega a sua Bíblia. Nem que seja no smartphone, que às vezes você também tem uma Bíblia no smartphone. É claro que eu gosto mais da de papel, mas hoje nós temos aí a evolução da tecnologia e você tem uma biblioteca inteira no seu smartphone, né? Então pegue aí, se não trouxe a Bíblia de papel, pegue seu smartphone e coloque aqui, abra pelo menos ali na Bíblia, coloque aqui pertinho de você e nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu nos deixastes a Tua palavra, a Bíblia sagrada, para que nós pudéssemos ter acesso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor instruiu, o Senhor conduziu, através do Espírito Santo, a mente, revelando, ó Deus, o Teu desejo, revelando a Tua vontade a todos os escritores da palavra. Obrigado, Senhor, porque a revelação se transformou também em inspiração, e aqueles autores começaram a redigir aquilo que o Senhor tem preparado para nós até nos dias de hoje. E obrigado, Senhor, que pelo terceiro passo, nós temos a iluminação, que o Teu Santo Espírito faz ao lermos a Tua palavra. A nossa mente é iluminada, é transformada, e ela se torna tão real, ela transpõe, Senhor Deus, o tempo. Ela passa, Senhor Deus, ao conhecimento para a Sua sabedoria em nós. Fica conosco, ó Deus, ao abrirmos a Tua palavra. Não somos dignos de tanto amor, mas através da Tua graça salvadora, podemos ter esse livro e este acesso em nossas vidas. Fica com este culto em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela originalmente, vamos dizer que ela tem 3 formas que ela foi escrita. A primeira forma que a Bíblia foi escrita foi em papiro. Papiro é aquela folha amassadinha, e aí as pessoas iam lá e o escriba escrevia o texto bíblico. O texto bíblico original, ele foi escrito nessas letrinhas quadradas, chamada hebraico. Ela foi escrita, primeiramente, o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, no hebraico. Poucas passagens no aramaico, pouquíssimas. Mas a sua grande maioria foi escrita em hebraico. Aquele que gosta de estudar, e eu dou uma recomendação para isso, aquele que gosta de estudar a Bíblia no seu original, a Sociedade Bíblica Brasileira ela desenvolveu esse livro, que é o Antigo Testamento Hebraico-Português. Não estou vendendo o livro, estou indicando apenas. Para você ter o contexto e a palavra no original, e embaixo dele, chama interlinear. Tem a tradução mais próxima do que você poderia ter
desse texto bíblico. Aqui é uma tradução chamada livro interlinear. Tem muitos estudantes que gostam, né, de estudar a Bíblia no seu original. Aqui é um ponto. Ela foi escrita em papiro, depois ela foi escrita em pergaminho. Pergaminho, ela foi feita rolos. O livro de Salmos, por exemplo, são 5 rolos, e ali você tem no livro de Salmos, na nossa Bíblia, a divisão exatamente desses 5 rolos. Então eles enrolavam, e ali estava escrito a palavra de Deus. Os escribas, eles eram muito atenciosos com o texto bíblico. E aquelas palavras, quando ele copiava de uma para a outra, de um texto para o outro, de um pergaminho para o outro, ele tinha que colocar exatamente todas as letras. E ele contava letra por letra. E no final, tinha que dar exatamente cada letra de cada página original. Você vai ver, pode conhecer, a Bíblia no Antigo Testamento, como foi mais feita ali, mais escrita pelos judeus. Então você não tem muito uma variante do texto bíblico. Mesmo os achados do Mar Morto, eles são muito próximos ao que a gente tem hoje, até nos nossos dias. Porque eles pegavam assim muito ao pé da letra em todos os textos. O texto, já no Novo Testamento, ele tem uma maior variante. Quando você vai pesquisar, ele tem uma maior variante, porque já é o grego, e aí não tinha tanta atenção assim, porém, ainda assim é próximo do nosso texto que nós temos hoje. Deus escreveu em uma forma, e Deus escreveu, Ele quis escrever desta forma, que foi em quê? Pedras. Aqui é uma pedra. Deus, Ele também escreveu um texto bíblico. Tem aquelas perguntas do JA, né? Qual é a passagem da Bíblia, qual é a parte da Bíblia que não é inspirada por Deus? Os 10 mandamentos. Por que ele não é inspirado por Deus? Porque ele é escrito por Deus. Ele é escrito com o próprio dedo de Deus. Deus escreve os 10 mandamentos com o seu dedo. E ele escreve os seus mandamentos aonde? Em pedras. Para que eu e você saibam que o que ele disse tem que ser eterno. A pedra é um símbolo de eternidade. É um símbolo que aquilo dura para sempre. Escrito em pedras. Para que eu e você nunca venhamos a se esquecer do que Deus nos disse. Mas por que nós iríamos esquecer? Por que nos próprios mandamentos de Deus e no 4º mandamento estaria escrito a palavra lembra-te, como disse a escola sabatina? Para que nós não venhamos a esquecer. Não se esqueça do que o Deus disse. Quem traria então uma situação difícil para que nós pudéssemos esquecer? Em Gênesis, capítulo 2, pega a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 2, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Aqui nós temos a primeira ordem divina. E esta primeira ordem divina, ela é muito clara. Muito clara. E aqui nós temos também, depois do próximo texto que nós vamos ver, o que o nosso adversário faz. A ordem divina é a seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O que Deus está fazendo? Deus está dando uma ordem. A ordem divina é o seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente. Porém, ele faz uma ressalva. Versículo 17. Porém, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Quantas árvores tinha no jardim? Eu também não sei. Quantas árvores, quantas diversidades de frutas tinha no jardim? Também não sei. Eu só sei de uma coisa, que tinha diversas. Porque Deus, como Criador, fez um monte.
Mas ele disse uma. Ele disse assim: de uma árvore você não deve comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como eu disse, o nosso adversário, ele faz sempre algo oposto. A luz e a treva, elas não ficam juntas. Quando as trevas estão ali e a luz chega, clareia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Aqui o que é a serpente? A serpente ali é Satanás encarnado nela. O que a serpente está dizendo para a mulher? Ela simplesmente mudou uma palavra. Ela simplesmente mudou uma palavra que mudou todo o sentido do que Deus havia feito. Ali, ela não podia vir e olhar assim: o que está escrito? Qual é o erro que tem naquela escrita? A transmissão da Bíblia começou de pai para filho, de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra, até chegar o tempo de quem? De Moisés. E Moisés então pegou toda aquela cultura, todo aquele conhecimento e agora transforma em textos bíblicos. Olha que interessante, como que um escravo poderia ter acesso à leitura naquela época no Egito. Aí nós vemos a direção de Deus. Moisés passou 40 anos no palácio, aprendendo como um príncipe. Teve conhecimento da leitura, teve conhecimento das estratégias militares, teve todos os tipos de conhecimento, foi treinado para ser um líder. Todas as habilidades que ele podia, Deus o capacitou lá no Egito. Depois, por uma circunstância, Deus o tira do Egito e ele agora vai para uma terra distante e conhece uma outra pessoa, não só a sua esposa, mas em especial alguém que era o pai da sua esposa. Quem é? Jetro. E o que Jetro era? Um sacerdote em Midian. Sacerdote de quem? Sacerdote do Deus vivo. Jetro tinha todo o conhecimento de Deus para aquele momento. Os teólogos em estudos dizem que foi Jetro que disse para Moisés a história do livro de Jó. Jetro conta a história do livro de Jó. E parece, não existe confirmação, mas parece que Jó é contemporâneo, sabe de quem? De Abraão. Mas isso foi descoberto aonde? Lá em Midian. Mas a gente não pode afirmar que Jó, a autoria de Jó é de Moisés. Mas tudo indica que sim. E ali naquele conhecimento maravilhoso, ele então transforma as suas palavras em livros sagrados. E ali no deserto, ele começa a escrever a Bíblia Sagrada. O que chamamos, ou o judeu chama de Pentateuco, Torá, é a mesma coisa. Começa a redigir, começa a escrever. Aí eu te pergunto, por que Deus não colocou a escrita da Bíblia lá no Egito? Por que a Bíblia também não foi escrita lá em Canaã? Existe uma ideia. E sabe qual é a ideia? Por que a Bíblia foi escrita no deserto? Porque o deserto, entre aspas, não tem dono. E se o exército não tem, o deserto não tem dono, então seria para todos. Para todas as pessoas terem acesso. A Bíblia não é de um povo. A Bíblia é da raça humana. A Bíblia é tão atual que ela chega aos nossos dias, como lindos textos, que às vezes nos fortalecem e que outras vezes nos confortam.
que algumas vezes nos dão força para prosseguir e que em outras vezes nos tranquilizam. A Bíblia, ela é colocada como algo maravilhoso. Ali na discussão, lá de Gênesis, parece que se desenha, né? Alguns quadros colocam como uma maçã como fonte do pecado. Como se a maçã, ao comer a maçã, a mulher tivesse pecado. A Bíblia não relata exatamente qual o fruto. Ela diz um fruto, mas ela não diz que é uma maçã. Mas algumas pessoas colocam. Você já viu uma pintura dizendo que é maçã? Algumas pessoas colocam como uma maçã. Mas se fosse uma maçã o motivo do erro do ser humano, Deus ainda assim iria corrigir. E sabe como Deus corrigiria? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 25, versículo 11. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Provérbios capítulo 25. Na minha Bíblia, eu leio da seguinte maneira, e é o texto bíblico que está aberto aqui também na interlinear. Como maçãs de ouro em salvas de prata. É exatamente o que eu estou representando aqui. Maçãs de ouro em salva ou bandejas de prata. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu vou pegar e nós vamos pensar um pouco mais nesse texto bíblico. Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, servida, entregue. A maçã é um fruto muito bonito, muito gostoso, muito suculento. Sabe o que Deus está falando sobre isso? Deus, Ele é conselheiro. Um dia, a sua palavra não tinha o mesmo valor para Eva como deveria. Quando ele diz maçã, ele está dizendo um fruto maravilhoso. Mas aí a Bíblia não para na maçã. Ela fala assim, maçã de ouro. É uma metáfora, né? Você já viu maçã de ouro? É uma metáfora. Mas por que ele está dizendo maçã de ouro? Porque qual é um dos melhores, mais valorizados metais que existem hoje? O ouro. E olha, se eu tivesse uma maçã, se essa aqui fosse de ouro, estava bem. Porque a gente valoriza o ouro. A aliança, ela é feita de ouro. Muitas delas, né? Quando ele está dizendo maçã de ouro, ele está dizendo assim, o meu conselho deve te chamar a atenção, deve te prender, e você deve valorizar de tal forma, como você valoriza o ouro. E se o fruto, lá no começo, foi que te chamou a atenção e fez você cair, e entregou o governo da terra nas mãos do seu adversário, valoriza. Provérbios capítulo 8, versículo 14. Pega aí. Versículo 16, desculpa. Provérbios capítulo 8, versículo 16. Ou 14. Provérbios capítulo 8, versículo 14. A minha Bíblia lê assim, Provérbios capítulo 8, versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Quem é o verdadeiro conselho? Deus. De quem é a verdadeira sabedoria? De Deus. Ele continua. Eu sou
o entendimento. Minha é a fortaleza. Deus está colocando para mim e para você os valores que muitas vezes nós damos. E ele continua, agora ele vai até no governo. E no versículo 15 diz assim, ó: por meu intermédio reinam os reis. Se algum rei existiu é por causa de Deus. E ele continua: os príncipes decretam justiça. Se há alguém justo na terra, só pode ser justo se for diante de Deus. Olha meu servo Jó, homem justo e reto. Ele era justo e era reto diante de quem? De Deus. Quando você vai fazer, quando foi feitas as constituições, a Constituição fala mais ou menos algumas coisas parecidas com a justiça de Deus. Não matarás, não roubarás. Olha, são coisas que fazem parte da justiça de Deus. O Espírito Santo é a luz que ilumina a mente do ser humano para a palavra de Deus. Deus usa vários instrumentos, vários objetos para transformar a sua vontade, ou para ilustrar a sua vontade, para que o homem tenha acesso, para que o homem saiba o conhecimento de Deus. Aí alguém pergunta: mas Deus ainda está no controle? Deus ainda tem o controle da terra? Ô pastor, se Deus tem o controle da terra, por que eu perdi meu ente querido? Por que eu perdi meu pai? Por que eu perdi minha mãe? Um grande ancião da nossa igreja, lá de Guarulhos, foi morto pelo Covid. A sua esposa pergunta: como pode um homem tão dedicado fechar os olhos? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu do ser humano? Será que Deus se esqueceu dos brasileiros? Por que tanta morte? Será que Deus se esqueceu da sua promessa, da sua palavra? Por que tantos comércios fechados? E se eu pudesse trazer a realidade de hoje, quantas empresas fecharam? Quantas pessoas perderam o seu emprego? Quantos pais de famílias? Será que Deus se esqueceu da gente? Os balanços das empresas que agora só fecham para o lado negativo. Será que Deus se esqueceu? Por que tanto sofrimento que nós estamos passando? Eu digo, eu não tenho todas as respostas. Eu tenho uma certeza que qualquer situação que nós passarmos, Ele vai estar conosco. Se passares pelo fogo, eu serei contigo. Pelas águas, elas não te submergerão. Sabe o que significa? Deus está no controle. Deus está com o mundo em suas mãos. E quando nós voltarmos os nossos olhos para a sua palavra e valorizarmos a um ponto como valorizamos o ouro, e quando os seus conselhos começarem a brilhar os nossos olhos e nós não temos uma outra saída exceto olhar para Cristo Jesus e colocar aquilo como a única razão da nossa vida, o nosso único objetivo de vida, nossa vida será transformada. Porque as nossas igrejas, em alguns momentos, elas fecharam. E agora não tínhamos mais a reunião dos irmãos. Como ficou a nossa fé? Parece que se começa a se cumprir, o amor de muitos iria se esfriar. Algumas pessoas iriam se distanciar. Ah, Senhor, Deus não olha para a quantidade. Deus olha para a qualidade. E sabe o que é qualidade? É quando a igreja brilha, brilha e brilha. Vai ter um momento que nós não vamos ter mais essas quatro paredes.
nós vamos ser verdadeiros adoradores. Amém. Em espírito e em verdade. Nós não aguentamos mais esse mundo que se arrasta com tantas dificuldades. Nós não aguentamos mais a injustiça que assola o nosso mundo. Nós não aguentamos mais a tristeza, porque nós não fomos feitos para ter esses sentimentos. Esses sentimentos foram feitos por causa do pecado, foram gerados por causa do pecado, como consequência do pecado. Nós, seres humanos, não aguentamos a saudade. É um sentimento que não faz parte da gente, a saudade. Vai despedir alguém quando alguém vai embora, o seu coração parece que aperta aquela pessoa que você gosta. Parece que aperta. São sentimentos que nós não fomos feitos para sentir. Quando você tem que jogar um punhado de areia em cima de um caixão, ver aquela pessoa que você tanto ama descendo e tendo que sepultar ali, são sentimentos de tristeza. Eu perdi já 2 irmãs, tive que sepultar 2 irmãs. É como se eu quisesse tirar aquela pessoa de dentro do caixão, voltar à vida, voltar a ter vida. São sentimentos que a gente não consegue suportar. O livro de Isaías, abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu finalizo o meu sermão de hoje com esse texto bíblico. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu digo uma coisa para vocês. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, que a gente já leu, se você comer do fruto do conhecimento, do bem e do mal, certamente vai o quê? Vai morrer. Desculpa, no capítulo 2. A serpente disse que não morre no capítulo 3. Sim, nós passamos a ser mortais. A nossa condenação, porque o salário do pecado é o quê? A morte. E não é morte só, é morte eterna. Nós iríamos morrer para sempre. Nós só temos direito à salvação, ou nós só temos direito a uma vida eterna, porque alguém eterno pagou o preço de uma morte eterna. Jesus é eterno, e a eternidade trocou lugar conosco. Foram os nossos pecados que mataram Jesus, mas foi a sua santidade que o ressuscitou. Quando a morte olha para Jesus no túmulo, ela não consegue segurar Jesus, porque Jesus é santo, nunca pecou. E aí Isaías vem trazer a salvação para a raça humana. Ele diz assim, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele continua, o governo está sobre seus ombros. Sabe o que significa isso daqui? Significa o fim do livro de Jó. Sabe por que é o fim do livro de Jó? Porque quando Deus olha para Satanás e pergunta, de onde vens? De vigiar a terra, de rodear a terra. Satanás tinha o governo da terra nas suas mãos, mas o menino nasceu. E o governo agora volta para os seus ombros. Aquilo que Adão e Eva haviam entregado para a serpente, Jesus toma de volta em seus ombros. Leva consigo nossos pecados. Imagina aquela cruz que pesava onde? Nos seus ombros estava o pecado de todos nós. E agora Isaías continua e diz, um filho nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será... Agora, são as qualidades. E ele diz assim, o seu nome será maravilhoso conselheiro. O melhor conselho que eu e você podemos receber
Se um dia não demos ouvidos à voz de Deus e demos ouvido à voz da serpente, o menino nos nasceu para restaurar, para refazer, para reformular. Aí ele continua, ele não para aí, ele diz: Deus forte, rocha eterna, rocha de salvação. Construa sua casa sobre o quê? Sobre uma rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Rocha eterna, rocha forte. E aí ele continua, segura, Pai da eternidade. Quando ele diz Pai da eternidade, ele está nos adotando como filhos. Ele está dizendo para nós: vocês fazem parte da eternidade. Sempre fizeram. Sempre fizeram. Foi o pecado que coloca a gente lá no túmulo. Sabe o que as pessoas do antigo, daquele momento antigo, quando o tempo de Jesus, que eles mais temiam era a morte? Sabe, os faraós temiam a morte. E sabe o que eles faziam? Eles colocavam barco nos seus túmulos. Eles colocavam fogo. Eles colocavam lamparina para tentar clarear. Quando eles passassem para o outro lado, eles colocavam riquezas. Mas aqui Jesus está falando: eu sou a vida. Sabe quando as pessoas tentaram matar Jesus de verdade, que foi assim, o máximo é: você tem que matar ele, porque se eu não matar ele, ele vai converter a todos. Foi quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 3 dias morto. Lá na sepultura, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. A morte é vencida. Então Isaías está dizendo: a morte não tem mais espaço nas nossas vidas. Aí quando a gente coloca punhados de areia em cima de um caixão, o nosso coração sofre, mas lá dentro dele surge uma luz, dizendo assim: até breve, não adeus, até daqui a pouquinho. E sabe qual é o nosso papel que estamos vivos? Pregar, 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 sermos relevantes aonde nós estivermos, sermos relevantes na nossa casa, sermos relevantes na nossa família, sermos relevantes na nossa empresa, sermos relevantes na nossa escola, sermos relevantes aonde estivermos. Se Deus te colocar para trabalhar em qualquer lugar, saiba de uma coisa: Ele te conduziu até ali. Ele tem um propósito pelo qual te colocou ali. Faça a diferença. Muitas pessoas estão dormindo, mas querem acordar. Elas vão ver Jesus no céu. Elas vão ser chamadas pelos seus anjos. E porque nós somos adventistas, é que nós aguardamos o advento de Jesus, a segunda vinda de Cristo, porque senão não tem sentido. Isaías finaliza e diz assim: príncipe da paz, a paz a qual o mundo busca, a paz a qual eu e você buscamos, nós encontramos do menino que nasceu em Belém. Jesus Cristo é a fonte da paz. Se você veio para a igreja ainda com o coração triste, inseguro, Ele te apresenta a paz. Se você já é um baluarte, se você já é alguém forte,
já é uma coluna nesta igreja. Ele te diz: seja mais forte porque eu sou forte. A pregação alcança o seu objetivo quando damos valor como ouro aos conselhos sagrados. Eu te convido a orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama de volta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reconcilia. Obrigado, Senhor, porque a tua graça, ela é maravilhosa, e através da tua graça nós conseguimos enxergar uma luz, uma saída. Nós conseguimos enxergar a eternidade que está às nossas portas. Como igreja, Senhor, nos ajuda a sermos cada vez mais relevantes, a sermos atuantes, pois o mundo precisa de uma esperança, o mundo precisa de uma voz vinda do alto. Nos ajuda a sermos instrumentos, Pai, para confortar aqueles que estão tristes. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser aquela voz que fala aos corações, mesmo diante das perdas, Senhor. Nos ajuda a sermos instrumentos aonde o Senhor nos colocou. E que aonde nós estamos, Senhor, que possamos falar. Dai-nos autoridade para podermos pregar o teu nome sagrado, para podermos trazer ao nosso país a esperança que eles precisam, que ele precisa, a paz que vem de ti, Senhor. A eternidade está aqui pertinho. Nos ajuda a fazer parte, Senhor. Fortalece-nos a cada dia, Senhor. Esteja conosco todos os momentos. E obrigado, Senhor, porque o Senhor eterniza a tua palavra em pedra, porque ela dura para sempre, Senhor. Os teus conselhos, Senhor, são como ouro fino, porque nós valorizamos, Senhor, e a luz do teu Espírito aponta para as tuas Escrituras, aonde está a verdade para sempre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de congregarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque muitos passaram por essa enfermidade, por essa doença, e o Senhor deu uma segunda oportunidade. Eu sou uma delas. Obrigado, Senhor. Dai-nos um ótimo sábado em tua presença, pois essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.